E Calvino, entre esses dois personagens, como nós nos colocamos e o que eu posso fazer hoje, com a minha vida hoje, a partir do exemplo dado tanto por Neemias quanto por Calvino. Para isso, nós vamos começar então a nossa reflexão em Neemias. Convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Neemias, no capítulo 2, onde vamos fazer a leitura do verso 11 ao verso de número 21. Neemias, capítulo 2, do verso 11 ao verso de número 21. Diz assim o texto: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, antes de entrar no texto em si, tenho uma pergunta simples. Quem é Neemias? Ou qual que é a história de Neemias? Neemias era o quê? Copeiro do rei. E o copeiro, diferente de simplesmente servir o copo e a taça de vinho, ele tinha que função? O que representava ser copeiro do rei naquela época? Dar de beber, mas não só de beber, de comer também. Mas era simplesmente um garçom? Um garçom especial? Tinha uma função muito importante, porque o rei poderia ser assassinado tanto pelo que ele comia quanto pelo que ele bebia, não é? Simples, não é? Coloca uma coisinha ali na comida ou na bebida, o rei come, já era. Como que eu preservo isso naquela época? Ou até hoje? Alguém de extrema confiança do rei, porque pode não ser lá na cozinha, pode ser essa pessoa em si que vai servir, não é?
pega lá, que nem na novela, né? Vai lá, pega o negócio escondidinho, já joga o pozinho, mexe e pronto, serve. Essa pessoa de extrema confiança do rei, que está próximo do rei, é que vai servi-lo. Servi-lo em que sentido? Ele vai ser o responsável por tudo que o rei ingere. Porque qualquer problema que tiver com a saúde do rei, a partir do que ele consome, quem que é o culpado? O copeiro. Então, se o rei morre ou depois de comer ou beber alguma coisa, a culpa é do copeiro. Seja porque ele fez ou porque ele deixou de fazer o serviço dele. Então veja que o copeiro, ele está próximo, ele está íntimo do rei. Ele convive com o rei. Dentro da sua função, então, é que Neemias vai conseguir fazer, conforme a gente olha para os capítulos anteriores, capítulo 1, né, onde Neemias tem a visão do estado de Jerusalém. A partir do capítulo 2, nós vamos ver que Neemias ele vai ser, então, direcionado ao rei e preparado pelo Senhor para como falar com o rei para conseguir fazer a obra que era necessária. Então, pela proximidade, intimidade, mas veja que mesmo assim ele teme pela vida dele, porque não era, ele podia ouvir muita coisa e ele só podia falar quando era perguntado. Mas aí então Deus prepara tudo para que ele seja questionado, e olha que posição interessante. Imagina alguém que vai servir você, que pode evitar que você coma alguma coisa envenenada, te sirva alguma coisa com um olho triste. Imagina, alguém que te serve a comida e a bebida, impede você de ser envenenado, chega para você e serve as coisas e está com uma cara triste. No mínimo você pode desconfiar do quê? Já era, né? Então veja que o rei pergunta, por que está triste? Por que seu semblante está caído? E aí então é a oportunidade dele falar, não é ameaça para o rei, mas é o que eu presenciei, o que eu estou sabendo da minha terra. Né? Considerando que eles estão exilados, eles estão fora de Jerusalém. E aí nós chegamos, portanto, no capítulo 2, verso 11 a 20, onde vai falar que ele chega em Jerusalém, autorizado pelo rei para dar continuidade à obra. Né? Então, esse é o panorama que nós temos. Um panorama que de forma simbólica, paralela, nós podemos já transportar para a nossa realidade de hoje. Por quê? Qual que é a condição, ou melhor, quem era Neemias e qual era a condição que ele encontra Jerusalém, ou o que desperta ele para agir? Perceba que Neemias, de certa forma, ele está na mesma condição de nós, todos, no exercício da nossa profissão, no dia a dia, sendo provocados por Deus, num olhar específico, que é para o que está ao nosso redor. Primeira observação, então, a fazer já com isso, antes de entrar diretamente no trecho lido, mas você já parou para pensar, ou se colocar numa posição semelhante à de Neemias? Não como copeiro do rei, talvez não nesta posição de destaque, mas dentro do que você faz. Eu, como professor, aí você fala, estou aposentado, então não estou em lugar nenhum, estou em casa. Mas você está numa condição até melhor, talvez, como aposentado, porque agora você não tem mais que bater cartão todo dia. Mas você tem uma profissão, você exerceu uma profissão, ou você tem ainda contatos, convivência, um cotidiano nessa sociedade que está aqui. Então, seja você empresário, seja você funcionário, seja você servidor público, seja você profissional liberal, o que você faz com as pessoas que você convive
cotidianamente, você já se imaginou como copeiro, serviçal, não de um rei, de um soberano, mas do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso? Que na sua função você pode ser um instrumento de Deus na onde você está? Porque Neemias ele não tinha a pretensão de ser como Daniel, ele não tinha a pretensão de ser alguém usado por Deus. Ele estava apenas exercendo um trabalho que lhe foi colocado com excelência. E é nesta posição que Deus usou ele. Primeira reflexão. Por isso a pergunta: o que eu posso fazer hoje? Na condição que eu estou, no trabalho que eu exerço, no local que eu trabalho, ou que eu estudo, ou nas duas coisas. O que eu posso fazer diante da sociedade que eu me encontro também? E aí, nós vamos... Se funcionar aqui? Travou. Deu uma travada aqui. Nós vamos ver então o panorama do que seria Israel, ou Jerusalém, melhor dizendo, naquela época, tá? Então, se vocês observarem aqui, nós vamos ver essa pequena parte toda murada, tá? É o que a gente teria de Jerusalém. Então, aqui está o templo, né, o morro do templo, o templo aqui em cima, tá? O monte do templo. E aí nós vamos ter os muros de Jerusalém, e ao redor então dos muros nós vamos ter várias portas aqui, tá? Então essa é a cidade principal, digamos assim, toda fortificada. Você vai ver que aqui nós vamos ter então uma segunda muralha, digamos assim, onde seriam as pessoas poderiam morar aqui numa expansão dessa pequena cidade, e aí tudo derribado, né? Então seria mais ou menos esse o cenário que nós vamos encontrar. E aqui então estão as portas, as 10 portas que nós temos em volta dessa muralha grande aqui. Segundo texto então, né? Vamos olhar para o que o texto diz a partir do verso 13, onde Neemias ele chega em Jerusalém e ele vai então de noite dar uma olhada na condição que está a cidade, né? De noite, sair pela porta do vale. Onde está a porta do vale? Bom, ó, número 1, está aqui embaixo, está aqui no meio. Ou seja, ele está aqui, ó, bem aqui no meio, olhando para todo esse vale. Então ele sai e já olha para todo esse vale aqui desolado. Né? Todas essas muralhas já despedaçadas. Para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. Onde que está a porta do monturo? O número 2. Então ele começa a descer para a porta 2 aqui, ó. Então ele sai daqui do meio e começa a descer para a porta do monturo, vem nas pontinhas de baixo aqui. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então veja aqui, ele contempla o vale, e ele sai então em direção ao monturo, e ele vê as portas queimadas de Jerusalém. Então imagine a muralha, mas de que importa essa muralha se as portas estão queimadas, destruídas? Ou seja, com 10 portões, você entra por 10 lugares aí, diferentes. Passei a porta da fonte. Onde está a porta da fonte? 3, ó. Passei a porta da fonte, aqui embaixo, então ele vem aqui embaixo. Ao açude do rei, então provavelmente nesse trecho aqui. Mas não havia lugar onde passasse o animal, não tinha como ele passar, de fato, ó. Dá para ver que não dá para ele passar com o animal aqui, se ele está beirando o muro. Então o que ele faz? Subi à noite pelo ribeiro. Então ó, ele sobe o ribeiro. Entrei pela porta do vale. Então provavelmente ele sobe o ribeiro, dá a volta e aí ele entra de novo por onde saiu. Ou seja, ele teve condições de ver toda a estrutura que estava sendo reerguida. E o que choca ele? É que as pessoas que estavam lá, elas já tinham as suas casas. Elas já estavam numa condição onde as casas estavam reconstruídas, o comércio estava acontecendo,
A vida cotidiana estava tranquila. O que não estava acontecendo? O cuidado e o zelo com as coisas de Deus, com a segurança do povo, com a forma como as pessoas externas olhavam para Jerusalém. Porque quem estava fora olhava para Jerusalém nessa condição de tudo destruído e falava o quê? Coitados, não valem de nada. Esse é o povinho de Deus de Israel, do Deus Yahvé. Lembrando que naquele tempo, naquela cultura, na maioria dos lugares, a grandeza do povo representava a grandeza do seu Deus. O quão grande era o povo, rico, próspero, e mostrava, ostentava isso, quão grande era e poderoso era o Deus que ela representava, ou que ela servia. Por isso essa preocupação em, olha o estado de Jerusalém, olha como Jerusalém está. Compreendem agora então que Neemias, ele na função que ele estava, ele recebe notícias não apenas de uma cidade que estava ainda em reconstrução, mas de uma população, de um povo que já tinha se acostumado com viver a sua vida cotidiana e tampouco se preocupar com as coisas de Deus. E embora estivesse na cidade santa, no habitat de Deus, porque era o templo, presença, diferente de hoje, a presença de Deus no seu povo, o que eles estavam ali fazendo? Não estavam preocupados com isso. E em que medida nós, no nosso cotidiano, na nossa vida, no fazer, no labor diário, estamos tão somente preocupados com o labor diário e nos esquecemos da nossa missão e do que nós realmente somos e por que nós estamos aonde Deus nos colocou. Então esse é o panorama inicial que a gente pode ter a partir da história de Neemias, porque a partir disso a gente vai dar um salto na história, um salto bem grande, saindo do Velho Testamento e indo já para o Novo Testamento, passando pelo Novo Testamento, chegando já em 1500, né? Então, estamos bem longe, estamos quase a 2000 anos ou mais do que foi lido aqui. Jean Calvin, conhecem esta pessoa? Acabei de ler em francês, né, o nome dele, que em português a gente conhece como? Nós talvez conheçamos João Calvino muito de ouvir que nós, como igreja presbiteriana, somos, no aspecto teológico, seguidores de uma linha teológica conhecida como calvinismo, ou seja, estruturada, sistematizada por João Calvino, certo? Mas quem que é João Calvino? Quem que é esse homem? E qual que é a história dele? Por que dá para representar um pouco, ou dá para ter uma similaridade entre João Calvino e Neemias? E quem sabe a gente conseguir entender a nossa similaridade com esses dois personagens. Bom, vamos começar então quando ele nasce em 1509. Se você pensar que ele nasce em 1509, quando Lutero, na Alemanha, prega as 95 teses, combatendo então heresias da Igreja Católica e querendo reformar, portanto, a Igreja. E aí eu não vou nem colocar a Igreja Católica porque era a única igreja, só tinha essa. Então vamos falar, reformar a Igreja, tá? A Igreja Romana. O que ele faz? Quantos anos Calvino tinha?
por volta de 12 anos. Foi 1522, então, dependendo da data ali, né, 12 para 13 anos. 12 anos Calvino tinha. E Calvino estava na Alemanha? Não, ele estava na França. Não na Alemanha como nós conhecemos hoje, França como nós conhecemos hoje, porque os limites geográficos não eram necessariamente como são agora, estritamente demarcados, né? Mas nós tínhamos uma região onde se falava francês, outra região que se falava alemão, certo? E nós vamos ter então região que falava alemão, Alemanha, região que falava a Galícia ali, que fala francês, a França. João Calvino ele nasce então em Noyon na França, reino da França, dessa região que fala francês, e por volta dos seus 14 anos, em 523, ele vai para Paris, já numa condição privilegiada. Por quê? Porque o seu pai, ele trabalha para a igreja, no sentido de ser um escrivão, um advogado da igreja, do bispado de Noyon. E aí, pelo serviço prestado pelo seu pai à igreja, ele tem a condição de poder estudar. Não era qualquer um que estudava. Os seus irmãos, então, estamos falando de uma família aí que tinham 5 filhos, né? Ele é o terceiro, 3 homens, 2 mulheres, ele é o terceiro. Outros seguiram a carreira do pai, né? Ou trabalharam com agricultura, né? Antes do pai ir para esse trabalho à igreja. E esse, então, Jean Calvin, ele vai, então, para Paris para estudar, com 14 anos. O que hoje muitos fazem com 18, que é sair da sua cidade para poder fazer faculdade, começava um pouco mais cedo lá. Com 14 anos, então, ele vai para Paris para poder estudar, preparar-se para uma carreira eclesiástica só depois, tendo estudado latim, humanidades, teologia. Veja que, por que eu falo depois? Porque embora ele esteja indo para lá, para estudar teologia, humanidades, e aí esse período ele é interrompido de 29 a 32, porque o pai dele fala, olha, meu filho, esse negócio de trabalhar na igreja, não vai muito para frente não, o melhor é você ser advogado. Não numa conversa tão simples assim, mas por honra a seu pai, porque é por meio desse pai, do trabalho dele, que ele tem os seus estudos. Então, Calvino larga essa formação para as humanidades e para a teologia, vai então estudar direito. Então, entre 29 e 32, ele vai para outra cidade, Orleans, estudar direito, né? Como está ali, para direito civil, fazendo a vontade do pai. Só que o pai dele falece em 31, mas ele honra o compromisso assumido com o pai. E depois de findado, então, em 32, ele volta para os seus estudos para Paris, para terminar aquilo que ele gostaria de fazer, que era se dedicar à teologia. Ele começa com 14 anos a estudar. E veja que somente entre 32 e 33, então por volta de 22 a 23 anos, é que nós vamos ter uma marca, embora ele estivesse estudando teologia, é que nós vamos ter aproximadamente a data de conversão de Calvino. Calvino ele se converte entre 22 e 23, não é uma data tão precisa, tão exata, porque pouco se falou sobre isso. Calvino pouco falou sobre isso. Mas é a partir de 22, 23 que nós temos uma virada de chavinha, digamos assim, na vida de Calvino. Lembre-se que com 12 anos de Calvino, Lutero já estava falando sobre os problemas da Igreja Católica. Isso se esparrama, né? Não fica restrito à Alemanha, começa a tomar conta da Europa. E nessa época, então, 10 anos depois, por volta dos seus 22, 23 anos, a França, o território francês já está ali com a presença de vários reformadores, ou melhor, protestantes. Num sentido ainda mais de reformadores, de pessoas que estão olhando para a igreja e estão tentando reformar a igreja, mudar a estrutura da igreja. Ainda se encontra na França, debaixo do rei,
Francisco, se eu não me engano, primeiro, uma certa leniência, compaixão, e deixa esse povo falar o que eles estão falando, que eles não estão causando problema para mim. Então, embora o Papa, que tenha muita força, ele esteja pressionando para que isso seja suprimido, um ou outro é processado ali, um ou outro vai para a fogueira aqui, é enforcado em praça pública ali, mas a grande maioria ainda estava fazendo críticas à igreja. Então tem um terreno fértil para eles se esparramarem. Calvino começa a ser um desses, que começa a combater a igreja, mas não apenas pelo discurso, pela panfletagem, colocando panfleto contra o Papa, contra a igreja, ou a estrutura da igreja, mas de forma técnica, formal. Assim como Lutero fez, ele começa a escrever documentos, teses, argumentações consistentes pela leitura bíblica e a realidade da igreja. E começa a se contrapor com a realidade da igreja, com a estrutura da igreja. A coisa começa a ganhar tal dinâmica que eles são expulsos. E aí, então, o rei, por determinação do Papa e por segurança própria, começa a perseguir essas pessoas. João Calvino, então, é obrigado a se retirar de Paris e começar a buscar abrigo em outros lugares. Por acaso, e literalmente por acaso, durante a sua caminhada, em 36, ele chega em Genebra. Certo? Então estamos falando de alguém que com 24 anos, com toda essa história já, com 10 anos já de estudo, porque ele começa aos 14, certo? Formado em Direito, formado em Teologia, formado em Humanidades. Então, tendo aí já, digamos assim, as suas 3 graduações mais ou menos, certo? Áreas de especificação de leitura, né? Ele começa então agora, ele chega em Genebra, chega já conhecido pela sua publicação, porque Genebra, nesse movimento reformador, já é uma cidade que está aberta à reforma, então não é mais a presença tão forte da Igreja Católica ali, mandando e desmandando. E aí a gente tem que pensar que a cidade é diferente da cidade de hoje, porque lá a cidade ela tinha uma autonomia, era um principado, ou seja, ela era independente, ela não se subordinava a ninguém, nem ao rei da Alemanha, nem ao rei da França. Semelhante que a Suíça é hoje, um negocinho desse tamanho, no monte, cercada por outros países lá, e que ela é um país independente, mas ela se coloca como neutra em qualquer conflito. Estava lá a cidade de Genebra. Nós estamos aqui, ninguém manda na gente, a gente não interfere em nada de fora, então você tinha ali uma condição especial para que as pessoas começassem a pensar diferente da igreja católica. E aí então chega Calvino, já com outros reformadores, e aí ele começa a se integrar à sociedade. Ele é expulso em 37, fica um ano só, tá? E por que ele é expulso em 37? Porque ele chegou causando de tal forma que ele com outro amigo Farel, eles são expulsos. Aí você fala, por que eles foram expulsos? Sem eu contar, chuta. Tem que dar chute, né? Não sei, provavelmente, talvez não sabe, mas por que eles foram expulsos de Genebra? Chuta. Tocava um terror lá? Bando de cachaceiro que ficava quebrando tudo? Por isso que eles foram expulsos? Por quê? Alguém tem que dar um chute. Não vamos sair daqui enquanto não der um chute. Oi? Eles queriam mudar a história? Calvino não tinha tanta pretensão assim de mudar a história, mas ele tinha um compromisso. Qual que era o compromisso dele? Ou o que vocês acham que era o compromisso de Calvino, com toda essa história que ele já tinha e de embate com a igreja?
ele tinha um compromisso com a verdade da palavra de Deus. Ele tinha um compromisso com a construção de uma sociedade que representasse os valores de Deus. E aí nós estamos vivendo num período muito diferente do que nós temos hoje, onde, em partes diferentes, porque a dinâmica da política era diferente da de hoje. Mas o fato é que Genebra, ela tinha uma estrutura semelhante ao que nós encontramos na nossa igreja, porque ela era uma cidade governada por concílios. Então você tinha o conselho dos 25, o conselho dos 200, o conselho dos 400 e o conselho do povo. Então você tinha estruturas conciliares, certo? Então, grupos de pequenas pessoas que tinham uma liderança. E essas lideranças iam se reunindo em conselhos maiores. A ponto de, depois de 1940, de 1540, Calvino voltar e ser eleito dos conselheiros, né? Um dos concílios. Veja que Calvino, olhando para a igreja e lidando somente de dentro da igreja, ele com Farel, eles começam a olhar para a sociedade e falam: olha, essa sociedade, do jeito que está, não vai para frente. Para essa sociedade ir para frente, ela precisa, para ser abençoada por Deus, ela precisa mudar a estrutura que ela está aqui. E aí veja que eles conseguem influenciar a liderança da igreja, o povo, mas eles, na visão de quem estava lá, eles extrapolam um pouco esse limite e começam a exigir das pessoas que nem eram da igreja coisas que só eram restritas à igreja. E por isso chega ao ponto então de falar: olha, dá a linha na pipa, tchau, vai passear vocês dois, que vocês estão querendo demais. E eles são expulsos da cidade. Mas a prova de que eles estavam certos é que 3 anos depois, ou 2 anos e meio depois, eles são expulsos em 37, mas em 40 eles são convidados a voltar para lá. Calvino, ele volta não para ser prefeito da cidade, mas para ser pastor na igreja. E ao exercer a sua função dentro da igreja, não só dentro da igreja, mas consciente da sua responsabilidade social, é que ele começa a agir fora da igreja também, impactar a sociedade. Não somente ele, pela sua posição, mas todas as pessoas que estavam na igreja. Fazendo um pequeno recorte aqui então, veja que ele sai em 37, nesse período que ele sai solteiro, ele volta casado, porque ele casa com Idete de Buré, né, em agosto de 40, é uma senhora viúva, que já tinha 2 filhos, em 42, portanto já em Genebra, e aí a gente está falando de um período da peste negra na Europa, né, dizimando a população, tá certo? Ele tem um filho, Jacques, que nasce em julho de 42, porém morre algum tempo depois. Algo que também era muito comum à época. Se nós olharmos a mortalidade infantil à época, ainda mais com a peste negra e tantas outras mazelas sanitárias que existiam à época, né? Então o único filho morre, tá? E aí ele vem a falecer em 64, na cidade de Genebra, com 54 anos. Portanto, se a gente olhar de 40, né, a 64, durante 24 anos, o que Calvino fez? Se o que ele já não, os 10 anos anteriores já não foi pouco, né, o que ele fez? Bom, aí só tem um pouco, né, da obra de Calvino. Então nós vamos ter lá obra anotada de Sêneca, então uma leitura de Sêneca ainda na época do direito, em 32, depois vamos ter Psicopanitia, em 34, a primeira reflexão teológica que ele faz, 34, depois 39, nós vamos ter aí 2 obras, 3 na verdade, 41, ordenanças eclesiásticas. Veja que aí, 41, eu estou falando de 40, ele volta para Genebra, ele assume a igreja de Genebra e ele começa então a reestruturar o que seria uma nova igreja. Porque eu já não tenho mais uma igreja sobre as condições da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não tenho mais o papado, eu não tenho mais a estrutura episcopal, eu não tenho mais toda a
dinâmica da instituição Igreja Católica. Eu tenho que ter uma nova instituição, uma nova dinâmica de organização desta igreja, segundo a palavra de Deus. E aí é que ele vai dividir a estrutura da igreja, pelo menos na liderança, vamos pensar assim, em pastores, mestres, presbíteros e diáconos. Pastores cuidando do rebanho, mestres aqueles que seriam responsáveis por ensino, presbíteros e diáconos, veja que pastores e mestres seriam as funções eclesiásticas, digamos assim, presbíteros e diáconos que seriam dos leigos, os não formados academicamente para atuar dentro da igreja, né? Que pastores e mestres hoje se fundem no reverendo, mas já tem a estrutura de presbítero e de diácono. Tá? E aí só para existir até uma divergência que na diaconia, na compreensão que Calvino tinha da diaconia como auxílio, assistência às pessoas, ele entendia pela leitura do texto bíblico que também era possível que mulheres fossem diáconos, diaconisas, dada a assistência. Veja que não estou falando da estrutura de liderança da igreja, mas na assistência às pessoas. Essa leitura que ele tinha a partir do texto bíblico, né? Da diaconia sendo também estendida às mulheres que acompanharam Jesus, por exemplo, e cuidavam dos órfãos e das viúvas. Essa era uma leitura dele. E aí veja que nós vamos ter as institutas, e aí eu estou falando das institutas porque são 5 volumes, e aí eu estou falando de mais ou menos umas 1.500 a 2.000 páginas, onde ele escreve, e aí eu não estou falando de sentar no computador, digitar, não estou falando de usar o Google, não estou falando de usar a internet, estou falando de alguém que não tinha nem... Os livros já eram uma estrutura riquíssima e limitada. E o que ele escrevia era escrita, não a caneta, nem digitando, mas a mão com pena. Tinteiro e pena. Certo? Papel não era o sulfite que eu comprava na papelaria Fernanda. Né? Então veja toda a limitação de recursos e o quanto que ele produziu com isso. E é lógico a quantidade de recursos necessários para que pudesse fazer o que ele fazia. Não só ele, mas muitos. Então ele tem aí as institutas escritas em latim em 36, depois traduzidas para o francês em 41. Nós vamos ter o catecismo da igreja de Genebra. Então, hoje temos catecismo maior, catecismo menor, breve catecismo. O primeiro catecismo, então, produzido, ou seja, o resumo do pensamento teológico, a essência do que é o pensamento da igreja que está sendo fundada, está ali, em 42. Depois nós vamos ter Tratado sobre Relíquias em 43, outro Atos do Concílio em 47, Confissão, e aí vamos avançar em 59 com uma confissão galicana, ou seja, a confissão lá da Galácia, da França. Essa confissão, então, ele não atuou diretamente, não foi ele que produziu, mas aí eu já estou falando de um período lá em 59, onde 2.000 igrejas já estão esparramadas na França e na Alemanha. Ou melhor, no território francês. Veja que em 15 anos, eu saio de uma perseguição onde os huguenotes, os reformadores, os protestantes da França têm que fugir, e muitos deles se refugiaram em Genebra e outras cidades, Berna ali da Suíça. Em 14 anos, 15 anos depois, nós temos o quê? 2.000 igrejas já fundadas só no território francês, igrejas reformadas, protestantes. E aí eu tenho então agora um concílio dessas igrejas, para falar qual que é o pensamento dessas igrejas, e portanto o concílio da Galicana. Fora isso, nós vamos ter comentários sobre a Bíblia, só sobre uma série de sermões, vamos ter 872 sermões, aí você vai ter opúsculos, tratados, escritos eclesiásticos, e correspondência, porque aí ele vai conversar com Lutero, ele vai conversar com várias pessoas que se opunham ao pensamento dele. Então, eu não concordo com você, escreva uma carta falando o que eu não concordo. Aí você vai pegar essa carta, vai ler e vai ter que escrever, rebatendo o que essa pessoa disse. Essa comunicação não era simplesmente sentar e escrever uma carta, mas fazer um tratado teológico combatendo biblicamente aquilo que estava sendo colocado para ele. Certo? E ele vai falar então com reformadores, governantes, igrejas,
crentes encarcerados, pastores e colpórteres. Foi a primeira vez que eu vi esse nome. Alguém sabe o que é colpórtere? Já ouviu falar desse nome? Com esse nome não, mas o que essa pessoa faz, com certeza sabe. Sabe o que é colpórtere? Já ouviram falar dos vendedores de Bíblia? Quem é mais antigo sabe o que é o vendedor de Bíblia. Já ouviu falar, pelo menos, da história do povo, coisa lá do século passado, né? Do meu século, né? Nasci no século passado também. As pessoas tinham acesso fácil a livro. Barça. Como é que a gente tinha acesso à Barça? Primeiro tinha que ter muito dinheiro, ou ir na biblioteca, ou então, quando o vendedor passava, não é? Vendedor da Barça, vendedor de livros. Então é o mascate, a pessoa que passava vendendo coisas, é o colporteur. Tá? Aí a palavra vem do francês, que é pescoço e carregar. Então carregar no pescoço é como alguém que pega a mala e fica carregando aqui no pescoço. Tá? É basicamente daí que vem a palavra. Eu estou falando de um colporteur qualquer? Não. Não é pessoa que era um mascate que vendia panela, mas alguém que passava e vendia livros, vendia Bíblia, dava acesso aos rincões dos centros urbanos, acesso às pessoas ao quê? A leitura, literatura, a livro. Era alguém que evangelizava, porque passava distribuindo material onde ele pudesse. Calvino se comunicava com essas pessoas também. Porque provavelmente por meio dessas pessoas é que os seus pensamentos podiam chegar nos lugares mais distantes. E chegava. Seus livros, livretos, comentários. Veja que eu estou falando de toda uma estrutura. E aí, você fala, tá, mas isso aí é a vida. E o que a gente tem então do que ele fazia? Tem que passar de novo aí, que aqui travou. Aí. Qual que foi a atuação dele ao longo desses 24 anos? O que Calvino fez ao longo de 24 anos como pastor da igreja, mas que por volta de 41, se eu não me engano, também foi eleito como um conselheiro da cidade, um vereador, não necessariamente a figura de prefeito, se for tentar traçar um paralelo. Assistência social aos necessitados, sem discriminação de nacionalidade. Portanto, o que ele está falando é, nós, como comunidade de Genebra, precisamos, e aqui é a estrutura de Estado mesmo, de governo, né? Vamos pensar, o Estado de Genebra, o município de Genebra tem que dar suporte, assistência às pessoas que estão viajando. Aonde que ele encontra a base bíblica para isso? Por acaso, não está na Bíblia em vários momentos, Deus falando como que Israel deveria tratar os estrangeiros que passassem por ali? As pessoas que estão viajando, como que você deve tratá-las? Jogando elas no canto? Escorraçando elas da cidade? Ou recebendo-as e cuidando delas? Oferecendo pouso, segurança. Porque não é hoje que você viaja de lá para cá, de carro e tem um hotel. Não é? Então, o sentido maior até de que nós somos viajantes, estrangeiros nesta terra. Porque a nossa pátria não é essa. Então, veja a preocupação aí. Ajuda e cuidado com a saúde popular através de um programa de visita médica domiciliar. Sabe o programa, não mais médicos, porque ainda estou falando de médico dentro do posto de saúde, mas a medicina, esqueci o termo agora, médico que vai na casa, tem uma especialidade médica, oi? Não é nem home care, tem uma especialidade hoje na medicina que é um médico que vai visitar, é o médico do posto de saúde que ele vai visitando as casas, vai acompanhando as pessoas, né?
Oi? Médico da família. Isso, médico da família. Isso mesmo. Né? Medicina da família. Que é para chegar, cuidar, ver como é que está todo mundo da família ali. Né? Vai acompanhando. Veja que quando que eu estou falando? 1500 e... Né? Dentro, é lógico, do que existia de medicina na época, mas cuidado da saúde das pessoas. E uma vez que a compreensão era de que esmola, a pessoa ficar lá pedindo esmola era algo que a Bíblia não amparava, porque o sustento tem que vir pelo trabalho, o que você tinha ali? Esforços do quê? Na capacitação profissional. Mas não é então que eu estou pensando num Estado que vai dar condições para que essa pessoa possa trabalhar, exercer uma profissão. Se a gente transporta para hoje, não estamos pensando então em escolas técnicas profissionalizantes, não estou pensando em escolas de cursos rápidos, de profissionalização, não estou nem chegando no nível superior, tá, de graduação, também inclui isso. Dado o contexto que nós temos hoje de formação profissional e de demanda de mercado. Mas eu estou falando de um pensamento de um Estado que olha para o cidadão e dá condições a ele de trabalhar, pelo princípio bíblico. Combate ao desemprego com oferta de trabalho pelo governo. Se não tem trabalho, você não vai ficar pedindo esmola. O que eu faço? Frentes de trabalho. Coisa que algumas Itapeva faz, de vez em quando. Você não vê umas frentes de trabalho? Precisa fazer roçada, precisa fazer manutenção de algumas coisas da via pública, pintar sarjeta, não sei o que e tudo mais. Não é simplesmente para deixar a coisa bonita, não. Eu crio uma estrutura onde, se a pessoa não tem um trabalho, ela vai ter a renda dela não pedindo esmola, mas trabalhando. E quem que faz isso? O Estado. A compreensão dele é que é papel da igreja, dos crentes, mas isso deve impactar de tal forma o Estado que o próprio regramento do Estado deve ser de tal modo que as condições de formação, estudo e assistência às pessoas sejam garantidas. É princípio bíblico uma política pública que ele está propondo. E é dessa forma que nós devemos lidar hoje. Não olhando para a nossa vontade ou para o que direita ou esquerda dizem, conservadores, liberais, seja o que for, mas o que a palavra de Deus diz sobre agir, sobre o Estado, o papel do Estado. É isso que Calvino fez, antes de existir esquerda e direita, antes de existir conservadores, liberais, antes de existir comunista ou capitalista, antes de existir tudo isso, Calvino estava fazendo isso daqui. Porque ele olhou para a Bíblia e falou, é isso daqui que a igreja tem que fazer e é dessa forma que o Estado tem que fazer. Porque o que eu estou pensando é o seguinte, como que isso foi feito em Genebra e não apenas na igreja. A igreja estava coparticipante desse processo. ênfase no amparo aos pobres, idosos e desamparados, luta contra a insolência do luxo em relação aos pobres. Alguns lugares hoje, tenho certeza que se eu ler isso daqui em algumas igrejas, vão me chamar de comunista e vão falar que João Calvino era um comunista. Ah, esse Calvino marxista. Né? Só que tem um lapso aí de 300 anos no mínimo entre Calvino morrer e Karl Marx nascer, né? Veja que eu estou falando que existe uma compreensão bíblica de que o ser humano é mau, ganancioso, e que pela sua ganância, soberba, arrogância e seu desejo, ele não tem fim, não tem limites, e ele é capaz de qualquer coisa contra o outro mais fraco. Então eu preciso intervir nesse processo. E uma dessas intervenções é a insolência do luxo, ou seja, algumas pessoas extremamente ricas e abastadas, gastando dinheiro com qualquer coisa mais louca do mundo, enquanto outros são miseráveis. A ação do Estado para equilibrar esse jogo, para que as pessoas não possam oprimir as outras, pelo poder financeiro, apenas. Limitação dos juros nos empréstimos. Nossa, que coisa mais comunista essa também, hein?
Agora, então, não tem livre mercado, o banco não pode escolher o quanto que ele vai cobrar, as financeiras não podem escolher, não. E sabe por que não? Porque isso é usura, e a Bíblia condena a usura. A Bíblia condena os juros extorsivos às pessoas. A Bíblia condena você ganhar a sua vida extorquindo as pessoas, ganhando dinheiro pelo próprio dinheiro, que é o trabalho do outro, não é nem o seu. Simples assim. Forte combate à especulação, e aí eu estou falando de especulação financeira, imobiliária, especulação, movimentação com dinheiro. Veja que eu estou falando de coisas que hoje, muita gente, sem ler a Bíblia, principalmente, né? Não vou nem falar outra coisa, mas sem ler a Bíblia, ouve, acha que está certo, e não sabe que está errado. Por quê? Porque não leu a Bíblia. Calvino fez o quê? Estudou muito. Foi usado por Deus, mas o que ele fez? Ele olhou para a sociedade, comparou com a palavra de Deus e falou: a sociedade tem que se moldar à palavra de Deus e não o contrário. Os pensamentos, as práticas, as filosofias da sociedade têm que se moldar à palavra de Deus. O Estado, o regramento, a forma como as pessoas vivem tem que se moldar ao que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz? Bom, eu tenho que estudar ela então. Forte combate à especulação, ataque frontal à escravidão. Estou falando em 1500 e bolinha. Quando que terminou a escravidão aqui? No Brasil? Que foi um dos últimos a terminar a escravidão? Quase 1900, né? 1888. Certo? Se a gente for pegar, não vamos chegar no Brasil, vamos para Estados Unidos, que foi bem antes. 1700 e pouco. Mesmo assim, eu estou falando de 200 anos depois. Aqui, 1500, eu estou falando num crescente, no mercado crescente de escravos já. Né? E ele já combatia a escravidão. Combate a bebedice e proliferação das tavernas. Ei, botequeira, tudo fechado lá. Os donos de boteco não gostaram nada disso. Provavelmente. Né? Veja que a situação aqui não é de não beber, mas é de que tavernas, os locais ali não eram somente de bebedice, ou seja, de você gastar o seu sustento em bebida, mas também de prostituição. Existiam vários pecados dentro daquelas tavernas. E existem vários pecados hoje nos costumes e nas práticas sociais que as pessoas têm hoje para se divertir. O padrão da época eram as tavernas. Vamos lá, vamos encher a cara e vamos pintar e bordar, e vamos fazer aqui. Quais são as práticas culturalmente aceitáveis hoje? Eu diria que não mudou nada e pelo contrário, estamos voltando até mesmo à época lá de consumo exacerbado, exagerado de bebidas alcoólicas. E algo totalmente comum. A ponto de eu poder ir num boteco qualquer da esquina aí e ser tudo tranquilo. Não vamos no boteco, né? Porque a gente é mais chique, então a gente vai numa cervejaria daí. Né? Eu vou num pub. Eu vou numa estrutura, num barzinho. Né? O que tem ali que condiz com a sua prática de vida? Ou melhor, em que ponto você compreende a sua prática de vida cristã e a sua dinâmica de vida social e de diversão? Como se relaciona essas duas coisas? Onde está o crivo? Essa que é a leitura. Grande esforço na educação de todos. Este é um marco da reforma. Se todos são sacerdotes do rei, porque todos possuem o Espírito Santo de Deus e podem ler a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus, o que eu preciso fazer com essas pessoas? Elas precisam o quê? Aprender a ler. Simples assim. Por isso que eu não vou ter a Bíblia em latim. Por isso que Lutero vai fazer a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Na verdade, Lutero vai além, porque como você tem vários dialetos, o alemão não é o alemão hoje sistematizado como língua, Lutero ele sistematiza, ele unifica, ele cria a língua alemã. Porque ele vai pegar vários dialetos e ele vai fazer um dicionário
E aí, a partir do dicionário que ele cria, ele consegue traduzir a Bíblia. Tudo isso em 11 meses. Lutero. Em 11 meses ele sistematiza a língua alemã e traduz a Bíblia do latim para o alemão. Calvino ele vai um pouco além. Ele não traz do latim. Ele já vai olhar para o grego e para o hebraico para traduzir para o francês. Certo? Mas por que eu tenho que fazer para o francês? Porque a pessoa ela vai ser alfabetizada em francês. Para ela não ler só a Bíblia, ela lê todos os outros textos e poder se comunicar, expressar e vender a história da Bíblia. E poder dialogar com a história da Bíblia, poder se comunicar a partir da língua. Exemplo de simplicidade por parte dos reformadores líderes públicos. Por quê? Sabe onde Calvino foi enterrado? A gente só tem o nome do cemitério. Porque até a sepultura dele ele falou que não queria nada. Limpo, sem nada. É como se a gente falasse assim, pega um caixote de madeira, coloca o meu corpo e enterra. É isso que ele pediu. Coloca numa vala comum. E a vida dele ao longo de toda essa história foi uma vida comum. Tudo que ele fez, tudo que ele representou, ele não estava viajando de jatinho. Ele não fundou uma empresa chamada igreja, ou então uma empresa que cuida da igreja, para justificar que os gastos que ele tem, o jatinho que ele tem, o carro que ele tem é da empresa. Não é no meu nome. Não é no meu nome, é da empresa. Mas como eu sou o presidente fundador da empresa, né, e o único dono dela, eu que uso. Percebe? As jogadas que muitos líderes hoje fazem. Calvino não foi assim. Porque a compreensão dele, e aí eu encerro com isso, é de que a única coisa que ele tinha era exatamente o que está escrito aqui, ó. Essa era uma frase que estava presente em vários textos, dos textos de Calvino. Cormem tibi offero Domini, prompt et sincere. Meu coração a ti ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. A única coisa que eu tenho a oferecer a Deus é o meu coração, e eu vou servi-lo. Ponto. Então, nós olhamos para trás hoje e vemos essa história. Mas ele tinha o único desejo de servir ao Senhor. Com aquilo que Deus deu a ele. Nas condições que Deus deu a ele. Por isso, encerro, enquanto as crianças já vêm à frente. Não vão vir à frente? Hoje foi diferente, né? Com a pergunta que eu fiz no começo. Volta lá para mim, por favor, Alex. No primeiro slide. O que eu posso fazer hoje? Com a minha vida, com a minha profissão, com o que Deus deu para mim. Sem pretensão de ser o Calvino da minha época. Sem a pretensão de ser o Neemias da minha época. Sem a pretensão de ser o Lutero. Mas o que eu, Paulo, sem ser o Paulo apóstolo, posso fazer aonde os meus pés pisam, onde Deus me coloca, com a função que eu exerço. Que Deus possa nos abençoar como igreja e que possamos compreender o nosso papel individual no reino de Deus, para depois entendermos o papel coletivo da igreja. Jogos também, né? Porque dentro da taverna tinha lá jogos de azar e ele combatia muito essa questão de jogos de azar. O baralho ele é um jogo. Olha que eu não ganhei, dona Beth. Não ganhei a mega da virada, mas por um problema eu não joguei. Quem sabe se eu jogasse eu talvez pudesse ganhar, mas como eu não joguei, então zero chance de ganhar, né? Pois é, então quem sabe, né? Mas de fato, as loterias esportivas, e veja que eu estou colocando nome esportivo, né? Então a loteria, vou fazer aposta em jogo, porque agora você tem um monte, né, de aplicativo de jogo de futebol que você vai lá e aposta, né? Você faz programação e tudo mais, a tão famosa telecena, né? O baralho, veja que o baralho eu posso, assim como o dominó, eu posso tê-lo como um jogo
de distração apenas, mas se eu estou colocando dinheiro, aí eu estou querendo... Veja, o jogo de azar é, eu vou ganhar dinheiro de forma sem trabalho. O ponto é esse. Eu quero ganhar dinheiro sem trabalhar, sendo que a Bíblia fala que o seu recurso tem que vir pelas mãos do seu trabalho. Por isso que, semelhante ao jogo de azar, que não é de sorte, é de azar, as chances são sempre maiores de perder do que de ganhar. Assim como o jogo de azar, portanto, o que você tem na usura? Ganhar dinheiro sem que trabalhe. Outras pessoas vão trabalhar e você vai pegar do fruto dela, sem fazer nada. Essa é a usura. Portanto, tanto a usura quanto o jogo de azar é combatido, e por isso que ele combatia. Você ficar rico pelo trabalho do outro, e não pelo seu próprio trabalho. Não é? Mais alguma consideração? Não? Vamos orar então, irmãos, para encerrarmos a nossa escola dominical. Creio que de aviso importante é que nós vamos ter uma dinâmica diferente nesse mês de janeiro. As crianças vão ter uma dinâmica diferente na escola dominical, né? Já começou hoje com o pastor Iavânia fazendo um trabalho com fantoche, com ele, com brincadeiras, aprendendo por meio das brincadeiras também. Nós vamos ter isso de forma especial com as crianças na semana que vem, com o pastor Tarcísio, que virá pregar à noite, dado o aniversário da igreja, mas de manhã ele fará um trabalho com as crianças, com fantoche. Também depois, no dia 21, ou melhor, no dia 28, nós vamos ter um trabalho diferenciado com as crianças também. Mas no dia 21, então, semana que vem é 14, no dia 21, reserve na agenda também, que nós vamos ter a Assembleia Geral Ordinária da igreja, que é a hora da prestação de contas das sociedades internas, do conselho, e prestação de contas financeiras para a igreja. Também, não só uma questão de falar do que foi 2023, mas também é já anunciarmos algumas coisas de 2024. Tá? Então, é responsabilidade, dever de nós, membros da igreja, né, estarmos aqui para ouvirmos, tomarmos ciência do que foi e do que será a dinâmica da nossa igreja como comunidade, como corpo de Cristo. Então, dia 14, reverendo Tarcísio, de manhã com as crianças à noite no culto. Dia 21 teremos assembleia de manhã. À noite nós vamos ter a posse do reverendo Marcelo. Como ele foi eleito, então ele tem que tomar posse, né? Vai vir o reverendo Mateus de Apiaí para dar posse ao pastor no culto do dia 21. Dia 28, na verdade dia 27 e 28, sábado, dia 27, nós vamos ter uma programação especial. Tudo vai estar no boletim, mas eu já vou adiantar para os irmãos. Dia 27, sábado à noite, nós vamos ter a presença do reverendo André Aramis, que a grande maioria já conhece, que está juntamente com a Leia e com o Emanuel numa viagem missionária no Uruguai. A igreja colaborou financeiramente dando uma oferta para eles estarem lá. E eles estão em missão, né, numa cidadezinha pequena chamada Mercedes, no Uruguai. Eles vão ficar 15 dias lá. Ele regressa ao Brasil e vem para cá. Ele vai chegar aqui, na Filadélfia antes de ir para a igreja dele. Então ele vai estar falando sobre trabalho missionário de forma geral, tá? Trabalho missionário no sábado. E aí na escola dominical de manhã ele vai falar sobre o trabalho especificamente no Uruguai, né? À noite nós vamos ter o culto com a ceia do Senhor e comemoração do aniversário da igreja, domingo, dia 28. Certo? Então, semana que vem, dia 14, reverendo Tarcísio de manhã com as crianças e à noite pregando. Dia 21, de manhã, assembleia da igreja, à noite, reverendo Mateus dando posse para o reverendo Marcelo. Dia 27, sábado, culto, onde teremos aqui uma fala do reverendo André falando sobre missões, estrutura da igreja presbiteriana sobre missões, e domingo de manhã, especificamente sobre o trabalho realizado no Uruguai. E domingo à noite, aniversário da igreja, com celebração da ceia do Senhor. Tá? Bastante coisa. Peguem o boletim, que a gente vai informando toda semana ali, todas as atividades da igreja. Que Deus nos abençoe nesse domingo. Vou encerrar orando e que nós possamos nos
vai fazer a posse agora? Então, eu vou orar enquanto o pastor vem aqui já para encerrar esse período, e aí o pastor vai passar para a posse das novas diretorias e das pessoas nomeadas pelo conselho. Vamos orar, meus irmãos? Pai bendito, te agradecemos por tua graça, misericórdia e amor, por tua mão, ó Senhor Deus, conduzindo as nossas vidas, e que possamos, dia a dia, ó Senhor Deus, nos colocarmos diante do Senhor para te servirmos. Te servimos onde estivermos, com a profissão que o Senhor nos deu, com o trabalho que o Senhor nos deu, com tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor coloca diante de nós. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Falando em